O ministro Celso de Mello arquivou o pedido de apreensão do celular do presidente e do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Na decisão, o decano do STF lembrou Bolsonaro que descumprir medida judicial pode ensejar pedido de impeachment. Os pedidos tinham sido feitos pelo PDT, PSB e PV. A intenção dos partidos de oposição era realizar novas diligências, como desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. No entanto, o ministro Celso de Mello seguiu a orientação do Procurador-Geral da República, que já havia se manifestado contra a apreensão dos aparelhos. Augusto Aras entendeu que, como a investigação é competência do Ministério Público Federal, não cabe intervenção de terceiros no processo, como no caso de partidos e parlamentares. Na decisão que negou os pedidos da oposição, o ministro Celso de Mello deu alguns recados ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro havia dito que se recusaria a entregar seu celular caso fosse essa a decisão de Celso de Mello. O decano afirmou que a ameaça de desrespeito a uma eventual decisão judicial seria inadmissível. Configuraria gravíssimo comportamento transgressor por parte do presidente da República, da autoridade e da supremacia da Constituição Federal. Celso de Mello disse ainda que se Bolsonaro descumprisse uma ordem do Supremo, como insinuou que faria no caso do celular, o chefe do Executivo Federal cometeria crime de responsabilidade, que no final a insubordinação do presidente ofereceria material para a elaboração de um pedido de impeachment. Em seu despacho, o ministro do STF citou o deputado Ulisses Guimarães para lembrar que sobre o texto constitucional se pode até divergir, no entanto descumprir, jamais. Na decisão, Celso de Mello lembrou que o papel do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, é respeitar a Constituição dentro dos limites por ela impostos e respeitando a separação de poderes. Para o ministro, torna-se vital ao processo democrático reconhecer que nenhum dos poderes da República pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios. O decano do STF ainda lembrou que ninguém está proibido de questionar decisões judiciais, desde que isso seja feito da forma institucional, nos próprios autos do processo. O encaminhamento à PGR dos pedidos de apreensão do celular de Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro levou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a divulgar nota em que afirmava considerar, entre aspas, inconcebível a requisição. Heleno afirmou ainda que, caso fosse aceita, a medida poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. As declarações do ministro do GSI foram alvo de críticas de vários setores da sociedade. Dias depois, Heleno negou que a nota falava em intervenção militar.